Muito provavelmente você já ouviu falar sobre a vitamina D e os seus benefícios para a saúde. Aliás, se você quiser saber mais sobre ela, a doutora Rosiane preparou um vídeo super interessante que você pode conferir clicando nesse botão aqui em cima. Porém, e se eu te disser que quando o assunto é dor, existe uma vitamina que é tão importante quanto a D? Vem comigo. Olá, meu nome é Raul Lamberti, esse é o canal da Dor e hoje vamos falar sobre a deficiência da vitamina B12 e sua relação com a dor crônica. Aqui não tem enrolação, portanto, se você chegou aqui procurando uma informação específica, eu te ajudo já. Se você quiser pular para momentos específicos do vídeo, é só avançar aqui embaixo. Como não é todo mundo que está acostumado com o YouTube, duas orientações rápidas. Primeiro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir ele apertando esse botãozinho que está aparecendo aí nessa tela e compartilhar ele com quem você achar importante. E segundo, seria uma honra enorme para nós se você se inscrevesse no nosso canal apertando esse botão que está aparecendo aqui na tela e ativando o sininho. Isso faz com que o YouTube avise no seu celular sempre que publicarmos um novo vídeo. Sem mais delongas, vamos falar sobre ela, a vitamina B12. A vitamina B12, também conhecida como cianocobalamina, é de vital importância para diversas funções que acontecerem normalmente no nosso corpo, com destaque para duas delas. Primeiro, ela contribui para a formação da hemácia, que é o principal tipo de célula do nosso sangue. E segundo, ela colabora com diversas funções neurológicas, pois contribui na formação da bainha de mielina dos neurônios, que eu vou explicar mais à frente o que é. Estima-se de cada 5 pessoas, 2 podem ter deficiência de vitamina B12 e não sabem, pois não têm nenhum sintoma. Existem 3 tipos de causas dessa deficiência. Primeiro, ingestão insuficiente de alimentos com B12. Segundo, má absorção intestinal. E terceiro, por doenças autoimunes. Nós não somos capazes de produzir a nossa própria vitamina B12 e por isso precisamos adquiri-la através dos alimentos. A principal fonte na natureza são os alimentos de origem animal, como carne vermelha, peixes, mas também os ovos, os derivados do leite de vaca, como queijos e iogurtes. É válido destacar que muitos alimentos já vêm enriquecidos com vitamina B12 em suas formas, por isso é importante sempre checar os rótulos do que estamos consumindo. Nesse sentido, é importante comentar sobre a absorção dessa vitamina no nosso corpo. Inicialmente, ela precisa ser liberada do alimento, sendo esse processo facilitado pela presença do ácido gástrico, o HCl, no estômago. Por isso que indivíduos com baixos níveis de acidez no estômago, como nos idosos ou naqueles que utilizam inibidores da bomba de prótons, os famosos OIs, como o omeprazol, a absorção de vitamina B12 pode estar prejudicada. A vitamina B12 livre, liberada pela digestão, sofre alguns processos para então se ligar ao fator intrínseco, no duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Esse complexo, B12 mais fator intrínseco, segue seu caminho pelo restante do intestino até o seu local de absorção, na terceira e última porção do intestino delgado, chamada de íleo. De lá, ela entra na corrente sanguínea e vai ser armazenada no fígado, numa quantidade entre 2 a 5 mg. Esses detalhes são especialmente importantes para os casos de pessoas que realizaram alguns tipos de cirurgia bariátrica, pois a ligação entre a B12 livre e esse fator intrínseco fica comprometida, e a deficiência de absorção pode atingir até 75% dos casos. Para todos os adultos, a OMS recomenda uma quantidade de 2,4 microgramas de consumo diário de vitamina B12. Para os idosos, essa dose é de 2,0 microgramas por dia. Um ovo cozido contém, em média, 1 micrograma de vitamina B12, ou seja, comendo 3 ovos, você já atinge a quantidade diária recomendada. É importante comentar que um indivíduo pode ficar longos períodos, como meses ou anos, com deficiência ocorrendo de forma lenta e gradual, demorando muito tempo para começar a apresentar sintomas. De cada 10 indivíduos, 40%, ou seja, 4, podem ter deficiência de B12 e não saber. E uma outra questão muito importante é que, se não diagnosticado a tempo, pode levar a quadros graves, com danos irreversíveis. Quais são os principais sintomas que levantam a suspeita da deficiência? São os relacionados ao sangue, ou seja, os hematológicos, e os relacionados aos neurônios, os neurológicos. Entre os principais, vale o destaque para anemia, manifestada como fraqueza e cansaço, fraqueza nas pernas, cãibras, estomatites, como aftas, sensação de ardência na língua, glossite, que é uma língua de um tamanho aumentado e inchado, dormência e formigamento na palma das mãos e planta dos pés, que chamamos de parestesias, alteração da memória, da cognição, irritabilidade, insônia, síndrome das pernas inquietas, transtornos depressivos. Todos esses podem ser sintomas de deficiência de B12. Quando o indivíduo apresenta sintomas suspeitos de deficiência dessa vitamina, ou em contextos especiais, como no caso da cirurgia bariátrica, o médico solicita um exame de sangue com o objetivo de avaliar como está a quantidade dessa vitamina.
que sempre deve ser associado também à dosagem de ácido fólico. Os valores de referência para a vitamina B12 costumam vir da seguinte forma. Se maiores do que 350 picogramas, isso significa uma deficiência improvável, ou seja, a probabilidade de deficiência é muito baixa. Entre 201 e 350 significa uma possível deficiência e são necessários testes adicionais para descartar a deficiência, como a dosagem da homocisteína, que virá aumentada, ou seja, marca 15 micromilimóis por litro na deficiência de B12 e ácido fólico. Ainda é possível solicitar a dosagem de um outro exame, o ácido metilmalônico. Porém, é um exame bem mais caro, custar mais do que R$500. E se o valor for menor do que 200, isso significa uma provável deficiência. Na impossibilidade de se realizar exame de homocisteína ou ácido metilmalônico, ou se o valor da B12 for menor que 200, está indicada a reposição pela suplementação. Algumas considerações importantes, porém, é que frequentemente muitos pacientes são assintomáticos, mesmo com níveis inferiores a 200 picogramas por ml. E cerca de 50% dos pacientes com sinais e sintomas claros de deficiência podem apresentar níveis de exames normais, ou seja, acima de 350. Na população que sofre com dores crônicas, um estudo, revisão sistemática recente, sugere algo interessante. Os valores de referência dos laboratórios parecem estar desatualizados. E nesse grupo de pacientes, o ideal seriam valores acima de 490 picogramas por ml. E ainda com relação aos pacientes com dor crônica, foi visto que a suplementação com B12 ajudou a reduzir os scores de dor nos seguintes grupos: na neuropatia diabética dolorosa, na neuralgia pós-herpética, nos casos de dor lombar crônica, na neuropatia induzida por quimioterapia e nas neuralgias compressivas. Mas então, qual é o problema de ter níveis deficientes da vitamina B12? Como dito anteriormente, por ser fundamental para a formação das hemácias, na deficiência de B12 elas ficam defeituosas e perdem a parte da sua capacidade de transportar oxigênio para todos os tecidos do nosso corpo. Com menos oxigênio, como somos seres que dependem dele para a geração de energia, a pessoa começa a sentir cansaço, fraqueza, para as coisas mais básicas do dia a dia, como cuidar da casa, trabalhar, mesmo após uma boa noite de sono. Em casos de deficiência mais graves e prolongadas, pode ocorrer inclusive alguns tipos especiais de anemia, como anemia megaloblástica e anemia perniciosa. Os sintomas como alteração de memória, dormência na palma da mão, formigamentos ou dor em choque, se devem ao fato de a B12 ser essencial para a formação da bainha de mielina, que é uma estrutura que reveste os neurônios. Pense nessa bainha como se fosse uma fibra óptica dos cabos de TV ou telefone, responsável por fazer o sinal viajar muito mais rápido. Na deficiência de B12, vamos ter menos bainha de mielina sendo formada e por isso o sinal elétrico, equivalente à memória e à sensação de dor que viaja pelos neurônios, vai ser prejudicado. Nossa, se é tão importante assim, todo mundo deveria estar suplementando com comprimidos dessa vitamina? Não, de jeito nenhum. Como nós comentamos, a grande maioria das pessoas vai conseguir, através dos alimentos, atingir a dose de ingestão diária, equivalente a 2,4 microgramas ou 3 ovos. Portanto, quem de fato precisa dessa suplementação? Devemos ficar atentos quanto à relevância clínica de suplementar essa vitamina, principalmente em alguns grupos. Nos idosos, acima de 65 anos, entre outras razões, devido à redução da acidez no estômago, em quem faz uso crônico de alguns medicamentos para diabetes, como a metformina, ou medicamentos como omeprazol, pantoprazol, os OIs, anticonvulsivantes como gabapentina, topiramato, entre outros, e indivíduos que façam dietas veganas ou vegetarianas muito estritas e restritivas, em gestantes, em mulheres que estão amamentando, em pacientes com doenças gastrointestinais crônicas que possam causar alguma malabsorção, como desbiose, intestino irritável, na doença de Crohn, na doença celíaca, ou em pacientes diagnosticados com polineuropatia diabética, ou no agravamento dessas condições. Essa suplementação jamais deve ser realizada por conta própria, através da automedicação, devendo sempre ser diagnosticada através de uma consulta com o seu médico. Uma vez diagnosticada a deficiência, existem duas formas principais de fazer a reposição da vitamina: a via oral e a via intramuscular. A forma intramuscular costuma compensar mais pelo custo-benefício. Porém, se a pessoa não aceita a injeção de jeito nenhum, o comprimido via oral também vai cumprir essa função. Pode-se avaliar após 1 mês ou 2 se houve correção da deficiência. A dose injetável pode ser semanal inicialmente, depois de corrigido, fazer uma dose de manutenção mensal ou até em intervalos maiores. A via intramuscular deve ser feita uma dose por semana, de 5.000 unidades, durante 3 semanas. Uma dose é igual a 2 ampolas, como mostrado na figura. Ela é a via de preferência nas deficiências graves, mas a injeção é oleosa. Ela pode doer, ela pode causar alteração de cor na urina. Após a correção pela via intramuscular, nós conseguimos seguir repondo via oral ou sublingual. Pela via oral, um medicamento muito conhecido é o Ciltoneurin, com uma dose de 5.000 microgramas, um comprimido ao dia. Existe também a forma sublingual, cujas nanopartículas vão fazer com que a vitamina já seja absorvida na mucosa da boca. Deve-se preferir obtê-la pela alimentação do que pela suplementação. É mais barato e saboroso. Mensagens para casa.
A B12 é essencial para formar as hemácias e a bainha de mielina. 40% da população pode ter deficiência e não tem sintomas. Para a dor crônica, os valores de referência ideais parecem ser algo acima de 490 e não de 350, e há evidências que sugerem benefício nos casos de neuropatia diabética dolorosa, neuralgia pós-herpética, na dor lombar, na neuropatia induzida por quimioterapia e nas neuralgias compressivas. Cerca de 3 ovos já suprem a dose recomendada diária na maioria das pessoas. Bom, por hoje era isso. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.